Já estamos de volta com Hora Geral, conversando com o professor especialista em Direito Penal, professor Alex Salim. Professor, mais perguntas, mas antes eu deixei uma pergunta no bloco anterior a respeito do João Paulo Cunha. Eu não sei, eu sempre peço para a minha produção em cima da hora. Marcão, é possível o Estadão, só a manchete do Estadão, só para ilustrar? Eu sei, a gente pede em cima da hora, o programa é ao vivo, né? E a gente tem uma equipe aqui, olha, tem 3 cinegrafistas, tem o Júlio, tem o Marcão, tem o Fabiano Fará, tem a Silvana, tem o Anderson, que é o técnico, tem o Felipe, o Master, tem a recepcionista, a Juliana, é um exército de pessoas, mas às vezes me dá alguns estalos, eu peço assim em última hora. Vamos ver se é possível, só para poder ilustrar aquilo que o professor vai explicar. Já tá? Olha, tá vendo? Isso que é uma equipe 10, né? Obrigado, gente. Olha, STF, Superior, né? Supremo Tribunal Federal rejeita recurso e João Paulo se apresenta hoje à Polícia Federal. O deputado cumprirá pena em regime semiaberto. Justiça cobra 9,9 milhões de reais em multas de condenados no mensalão. O que significa isso? Esse é o meu sentimento, professor. A gente acaba vendo que a justiça, nesse caso, está sendo para todos, até para presos políticos, né? Aí estão vários nomes, já está preso o Zé Disseu, já está preso o Genuíno, conseguiu agora uma prisão praticamente domiciliar, está na sua residência, e o João Paulo Cunha diz que vai se apresentar hoje. Por que demora tanto de um julgamento até ser expedido o mandado de prisão? É mandado ou mandato? Mandado. 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 É uma ordem de prisão, né? O mandado, o juiz, ele determina que os seus agentes cumpram aquela determinação, aquela ordem, né? Certo. E aí, amparado por esse papel, por essa ordem, o oficial de justiça, com força policial, ele executa a prisão. E por que sai do Supremo? Então, o problema é o seguinte, a Constituição Federal, ela estabelece que deputados federais, senadores, autoridades da República sejam julgados originalmente pela Corte Suprema, o STF. Acontece que o STF não tem vocação, eu vou usar essa palavra, e não é nenhuma crítica, porque isso é um problema constitucional. O STF não é vocacionado para julgamento de ações penais. O STF ele foi pensado, idealizado para julgar ações constitucionais. Aquele direito constitucional que é afrontado. Que foi ferido, foi desrespeitado. Então, é essa a ideia da Corte Suprema, e não o julgamento de ações penais. Então, o Joaquim Barbosa, que é o seu presidente, ele é o chamado juiz natural para tomar as providências na execução da pena. O problema, como eu disse, é que o STF não tem estrutura para isso. Então, o que o Joaquim Barbosa faz? Ele se vale do Tribunal de Brasília, de um outro tribunal, ele pede auxílio para juízes de Brasília para darem eficácia a essa medida. Então, veja só, a ordem parte do presidente, do Joaquim Barbosa, mas ele tem alguns juízes o auxiliando, né, porque o STF não tem essa estrutura. Então, essa demora, ela decorre da burocracia mesmo, administrativa do tribunal, né? Então, isso pode variar. Às vezes o mandado pode ser expedido no mesmo dia, na mesma hora, ou pode levar alguns dias. Depende da burocracia do tribunal. Agora, professor, qual o seu sentimento com relação à população vendo alguns mensaleiros, alguns políticos, e aqui eu quero abrir um parênteses dizendo que não são todos iguais, ainda bem que existem bons políticos, como existem bons advogados, bons jornalistas, como tem jornalista picareta, advogado picareta, tem os dois, né? Por isso que é bom deixar bem claro. E com relação à área política, o que o senhor acha que pode melhorar politicamente para a nação brasileira? Esse julgamento é um marco na história do Brasil, porque o que nós assistimos foi um grupo de pessoas com muita relevância na República foram flagradas, e aí o processo, né, os juízes analisaram as provas e concluíram que realmente havia prova de que houve desvio de dinheiro, enfim. E essas pessoas realmente foram levadas à cadeia, alguns ainda não, mas já existem ordem de prisão. Então isso indica à população, e eu acho que isso é positivo, de que a lei ela deve ser para todos, como está escrito na Constituição. Todos são iguais perante a lei. Né? Não é que um tem 1,90 m, outro é mais gordinho, o outro pode ter mais dinheiro, mas a lei ela deve incidir para todos. Né? É essa a mensagem
que o Supremo está dando à sociedade, que eu acho positiva. Esses condenados, eles tiveram um julgamento que foi extremamente público, dentro das regras processuais que valem para todo mundo, evidente com particularidades, porque foi um julgamento na Corte Suprema. Né? Originalmente, certas autoridades... A Corte Máxima. Corte Máxima. Acima do Supremo não existe nenhuma outra corte no Brasil, só as cortes internacionais. Mas aí se trata de direito internacional, é uma outra história. Então, realmente, o mensalão, ele configura um marco na República Brasileira, porque a grande função dele, eu vejo, é indicar à população essa igualdade. É claro que estamos longe disso. Né? Ainda temos muito que melhorar. A gente está num processo. Mas nós iniciamos o processo. Eu acho que isso tem que indicar, tanto para a classe política, que ela não pode fazer o que quer, né? Existem limites, e também para a população, para ela, na hora de votar, ela depurar essa escolha. Né? Não votem só na aparência do indivíduo ou no seu discurso, nós temos que votar em ideias. Conhecer a proposta, o currículo, entendeu? Do candidato que está se apresentando. Já estamos num ano eleitoral. Estamos, 2014, esse ano vai passar muito rápido. Vai passar muito rápido, Copa do Mundo, ano eleitoral. Então, o mensalão ele traz a ideia de que o político ele não está acima da lei. Ele também pode estar sujeito à prisão, ao cerceamento da sua liberdade. E ali a manchete fala em 9 milhões de multa. Isso não é a devolução do dinheiro que foi desviado. Isso é pena, né? Porque a pena é constituída da privação da liberdade do indivíduo mais o pagamento de multa. Né? Então foram multas impostas a esse condenado que ele vai ter que pagar ao cofre público. O Wilson do Embaré, professor. Bom dia, Douglas. Bom dia, doutor Alex. Obrigado, Wilson. Em São Paulo foi aprovada uma lei que proíbe os veículos com som alto nos postos de combustíveis, aqueles que têm em lojas de conveniência. Isso não pode ser feito em Santos, enquanto não temos a lei de quem é a responsabilidade para fiscalizar a perturbação do sossego. Muito rapidamente, professor, eu peço licença para os senhores telespectadores, eu apresentei um projeto na Câmara nesse sentido, que ainda está na Comissão de Constituição e Justiça, multando esses infratores e, inclusive, buscando, né, dar uma orientação e um respeito com relação aos moradores. O que a gente observa, professor, são esses, como é que a gente dá um nome de pancadão? São esses veículos com som absurdo, eles são literalmente estacionados próximo dos bares e as pessoas dançam, as pessoas fumam maconha, as pessoas se drogam, tudo nos bairros e ninguém consegue resolver. Né? O prefeito de São Paulo, Haddad, teve essa iniciativa, estamos aguardando aqui a Câmara de Santos que esse projeto possa ser, nesse início de ano, ser discutido entre os vereadores. Mas, enquanto isso não ocorre, aproveitando a pergunta do Wilson, como que a população pode se recorrer, professor? O Wilson perguntou se a lei, pode ser feita uma lei aqui. Como você respondeu, sim, pode ser feita uma lei do mesmo teor aqui no nosso município, na nossa região. Existe uma contravenção penal, né, que é um instituto criminal da perturbação do sossego. Ou seja, a partir das 22 horas, nós devemos guardar a lei do silêncio. O silêncio. Né? Não é o silêncio absoluto, não é que não pode um abrir de gaveta, um ranger de porta. Não pode nem andar com o carro na rua. Não é isso. Mas existe realmente aquele respeito coletivo. Nós precisamos viver, nós vivemos em sociedade. Então, além do instrumento administrativo, porque quando a gente fala o município de São Paulo proíbe o som em postos, essa é uma medida administrativa. Provavelmente o posto vai ser multado, ele pode ter o seu alvará de funcionamento cassado. Essa é uma medida administrativa. Agora, como o seu telespectador perguntou, existe a medida criminal. Continua sendo contravenção penal a perturbação do silêncio. Nesse caso, ele recorre a quem? Ele recorre à polícia, 190. Ele chama a polícia militar e a polícia militar vai comparecer ao local porque é contravenção penal. Aí ela pode autuar o estabelecimento ou o motorista que está em infração. Nesse caso, a pessoa que está cometendo a infração. Alto, exatamente. Você falou drogas associadas. Isso é crime. Né? Consumo de droga ainda é crime.
Embora não haja mais previsão de prisão para quem consome droga, mas consumo de droga é crime. Ou seja, se as pessoas estão consumindo, elas serão recolhidas a uma delegacia. E se alguém está consumindo, sim, e se alguém está consumindo, é provável que na proximidade alguém esteja vendendo. Aí tem um tráfico. Tráfico de drogas, que é crime. Então veja só, temos a contravenção penal de perturbação do silêncio, temos eventual consumo de droga e venda. Então tudo isso é matéria policial. Então a lei que proíbe o estabelecimento comercial tolerar o veículo com som alto é uma medida administrativa. Professor, nós temos 2 minutos. Perfeito. E o Bernardo José Alves de Pitangueiras, mesmo quem não tem comércio, sofreu com a falta d'água em Guarujá, esse tipo de ação contra a Sabesp é indenizatória ou apenas para cobrar que o serviço não seja interrompido? Não, a ação pode ser indenizatória. Ele pode ser indenizado. Ele vai ter que provar o prejuízo que ele sofreu, né? Evidente que ele sofre um prejuízo imediato com a falta d'água. Como eu disse, a água é bem da vida. Mas ele pode ter sofrido um outro prejuízo no seu trabalho, na ida ao seu trabalho, enfim, por conta dessa falta d'água. Professor Alex Salim, especialista em Direito Penal. Professor, muito obrigado. Continue um pouco mais com a gente, pela sua participação. O professor explica muito bem. Eu diria que já tem uma cadeira cativa aqui no Hora Geral. Sempre quando é solicitado, ele está aqui presente. Obrigado pela sua participação. Um feliz 2014. E vou requisitá-lo outras vezes. Posso contar com a sua presença? Estou sempre à disposição e um excelente 2014 a todos nós. Obrigado, professor Alex Salim. Amanhã estaremos de volta. Amanhã, quarta-feira, a partir das 7 da manhã, com mais uma edição do Hora Geral. Um abraço forte assim para você. Oh, que abraço gostoso! É tão bom a gente abraçar e receber um abraço. Dê um abraço a um amigo, a um parente, a uma pessoa próxima. Faz muito bem. Até amanhã às 7. Tchau!